palavra do Senhor no Salmo 128, texto para a nossa meditação nessa noite. Estamos falando sobre família discipuladora, família de discípulos. E nada melhor do que estar ao redor da mesa para nós usufruirmos das bênçãos do céu. E esse salmo fala sobre isso. Nós lemos hoje o Salmo 1, o Salmo 127, nós vamos ler agora o Salmo 128 para a nossa meditação. Esses salmos fazem parte também da mensagem de hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Senhor, nós pedimos a bênção e a direção do Senhor para esse momento. Cantamos, bendizemos ao Senhor e pedimos que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que aplique essa palavra ao nosso coração e que a nossa casa, a nossa vida, a tua igreja seja, ó Pai, abençoada. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, no último sermão que eu ministrei à igreja, nós falamos que não existe família perfeita, mas existe família restaurada, transformada pelo Senhor. E assim nós cremos que não há família perfeita, mas pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada, e quando o Senhor entra na história, tudo muda e tudo transforma. Se não há transformação, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. E aqui nós vemos alguns princípios para nós termos uma família abençoada, para nós termos uma família transformada, para termos uma família cheia do Espírito Santo do Senhor, um lugar onde a glória de Deus pode não apenas ser ouvida, mas possa ser vista e sentida. Assim deve ser a nossa casa. Há uma música que diz que a minha casa é o meu reino. E como é gostoso voltar para casa quando o lar tem paz, quando o lar é abençoado, quando os nossos pais são bênção na nossa vida, quando nós, filhos, somos bênçãos para a vida dos nossos pais. Enfim, como é gostoso voltar para casa. Claro que há casas onde há pessoas que... Eu tenho que voltar para lá de novo? Há casas com dificuldades e lutas. Que nós possamos aplicar esses princípios, porque muitas vezes nós queremos que o nosso marido mude, a nossa esposa mude, os nossos filhos sejam mudados, os nossos pais sejam mudados, mas muitas vezes é nós que precisamos dessa mudança. Comece a orar ao contrário, não que fulano mude, mas que você mude, para que possa ser bênção na sua casa, ser bênção nessa comunidade, ser bênção onde o Senhor te enviar. E o texto nos ensina sobre isso. Ele fala aí, vamos ler juntos esse versículo de número 1? Bem-aventurado. Aqui está falando dessa bem-aventurança. E esse salmo faz parte de uma coleção de salmos, de 15 salmos, salmos de romagens, ou salmos dos degraus, salmos da escadaria. Eram salmos cantados quando o povo ia para as festas em Jerusalém. A festa do tabernáculo,
a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes. Essas 3 principais festas, onde o povo saía das suas cidades, saía da sua região e ia até Jerusalém, prestar culto ao Senhor, oferecer ofertas ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, adorar ao Senhor no templo. E quando eles iam ali para Jerusalém, eles começavam a cantar, a louvar, a pedir nos cânticos proteção, direção, bênção, a salmos de gratidão, a salmos de medo, a salmos de pedindo a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor. E estes 2 salmos, Salmo 127 e 128, são os 2 únicos salmos desse bloco de 15 que fala sobre a família. E alguns dizem que esses 2 salmos formam um apenas. O Salmo 127 vai falar do começo da família, a bênção do Senhor sobre o casal, e esse casal vai ter filhos. Já o Salmo 128, ele já tem filhos ao redor da mesa e já estão vindo os netos. Então a gente chama esses 2 salmos como os salmos da família. O primeiro salmo, o Salmo 127 aqui, fala de que toda a ação na família vem de Deus. É Deus quem guarda, é Deus quem edifica, é Deus quem sustenta. Toda a provisão e todo o cuidado do casamento, dos filhos, da mesa, é o Senhor quem dá. Já no Salmo 128, é a minha responsabilidade, é como eu devo viver desse Deus que me sustenta, desse Deus que me guarda, desse Deus que me edifica. Agora, como que eu vivo e usufruo dessas bênçãos e quais são os princípios para eu ter uma família abençoada? Então nós vemos isso no Salmo 128, um salmo da família, um salmo de romagem, um salmo que traz princípios a mim e a você para termos uma família abençoada, uma família transformada, uma família cheia da presença do Senhor. E ele fala, bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que teme ao Senhor. E essa bem-aventurança, essa felicidade é ultra circunstancial. É independente das circunstâncias, e nós vemos essa mesma palavra no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa mesma bem-aventurança está lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, quando Jesus, no Sermão do Monte, inicia o Sermão do Monte, falando que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, enfim, ele traz a bem-aventurança, feliz e independente da circunstância. E ali nas bem-aventuranças é tudo ao contrário. Feliz é quem chora. Feliz é o pacificador. Feliz é quando perseguirem vocês por causa do meu nome. É um reino de ponta cabeça. E próximo mês nós vamos tratar uma série de sermões nas bem-aventuranças. Junho e julho nós vamos trabalhar as bem-aventuranças, que feliz é aquele que teme ao Senhor. E esse temor aqui, a palavra temor, é uma mistura de reverência e amor. Eu me prostro diante desse Deus glorioso, tremendo, maravilhoso. Veja a sua glória, como Ele é santo, como Ele é tremendo. E reconheço quão pecador eu sou, quão miserável eu sou, e que não mereço estar na presença desse Deus. Mas esse Deus glorioso se revela na pessoa de Jesus, morrendo no meu lugar, para que eu possa ter acesso a esse Deus, para eu ter livre acesso ao trono da graça e apresentar e derramar o meu coração diante do Senhor. É um Deus glorioso, mas também cheio de amor, que nos chama a entrar confiadamente na sua presença. Isso é temor, uma mistura de reverência e amor de Deus nosso amor para com Deus, reverência para com o Senhor. E o que é esse bem-aventurado daquele que teme ao Senhor? O que é temer ao Senhor?
Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. O Filho de Deus anda nos caminhos do Senhor. Um filho de Deus é feliz e teme ao Senhor porque ele anda nos caminhos do Senhor. E quais são os caminhos do Senhor? O Senhor Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é o Evangelho, é vivermos a palavra do Senhor, é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é nós vivermos de acordo com os ensinos do Senhor Jesus para a nossa vida. Esse é o que teme ao Senhor, não apenas de boca para fora, mas com o coração, com a vida, com palavras, com atitudes. Esse é o que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é andar nos caminhos do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a instrução do Senhor Jesus, na doutrina dos apóstolos. Isso é andar, isso é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Isso que nós vimos. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos. E a evidência de quem crê, de quem teme ao Senhor, de quem reverencia o Senhor, é andar no Senhor, dar frutos, reconhecendo a mensagem do Evangelho e vivendo o Evangelho. Quem anda com Deus é abençoado, é feliz. O tema desse salmo é isso: o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, o jovem que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor é feliz. Não é peso. Como eu sempre digo, servir ao Senhor não é peso. A palavra do Senhor nos diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? E quais são os mandamentos do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E amar o próximo como a nós mesmos. Deus nos chama a isso, queridos. Muitas vezes queremos uma casa, um lar abençoado, mas nós não queremos andar nos caminhos do Senhor. Nós sabemos da Bíblia, mas não queremos praticar a Bíblia. Eu digo sempre, é impossível ter briga no lar onde são discípulos. Se nós somos discípulos, é impossível desobedecer pai e mãe. Se nós somos discípulos, é impossível gritar com o marido, com a esposa. Se nós somos discípulos, há perdão, há conserto no lar. E por que vêm as brigas, as confusões, as desavenças dentro de casa? Da falta de temor ao Senhor. Sabendo que aquele aborrecimento, aquela desobediência, aquele desagravo, aquilo não glorifica a Deus. E a nossa família tem que glorificar a Deus. Ah, pastor, lá na minha casa só eu sou crente. Então só você vai viver de acordo com a vontade do Senhor. E eles vão ver isso e vão querer saber o que está acontecendo. E você possa dizer que é o temor do Senhor. Eu ando nos caminhos do Senhor, eu vivo segundo a palavra do Senhor. Por isso, queridos, e tudo isso, essa pessoa é feliz, porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, mas isso não impede de problemas, isso não impede de lutas, isso não impede de tribulações. A diferença é como eu permaneço diante dessas tribulações todas em casa. O pastor Hernandes, trabalhando a parábola, né, que Jesus fala da casa na areia e na rocha, ele diz isso, algo tremendo, maravilhoso e precioso. E se eu conseguir aqui, olha lá. A diferença entre uma família que triunfa nas tempestades e aquela que naufraga, não é a circunstância, mas o alicerce sobre o qual ela edifica. Porque não importa a circunstância, se nós estamos alicerçados nessa rocha que é Jesus, nós vamos permanecer. A família vai continuar. Nós vamos estar juntos aqui para servir e glorificar ao Senhor. Aprenda isso. O alicerce, a rocha, Jesus. Coloque o seu coração e o Senhor fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edifica sua casa sobre a rocha. O problema é que a gente ouve,
mas não queremos colocar em prática. Colocar em prática é: amor, me perdoe. Eu falhei, mas não, a gente tem um coração duro. Não vou falar. Toda vez é eu que tenho que pedir perdão. Sempre eu. Sim. Quantas vezes? 70 vezes 7. Ele nunca cede, pastor. E é assim mesmo. Uma hora Deus quebranta esse coração. Uma hora Deus quebra o coração dessa mulher. E a gente pensa, estou falando só de homem, né? Tem umas mulheres que só a graça de Jesus. Querida, quebra esse coraçãozinho. Você quebrando esse coraçãozinho, quebra o coração do marido também. Filhão, para de ser irritado, muito irritado, nervosinho. Obedeça, vem aqui na igreja, canta as músicas da Purpose, levanta a mão, santo e maravilhoso Deus, e depois chega em casa, Jesus amado, furacão chegou. Que a nossa vida possa estar alicerçada, aqueles que ouvem e praticam. A palavra do Senhor vai estar edificada sobre a rocha. Então, quais são esses princípios de quem teme ao Senhor? O que acontece com quem teme ao Senhor? Primeira coisa, quem teme ao Senhor tem sustento. Vamos ler o versículo de número 2, vamos lá? Do trabalho... Se no Salmo 127, é Deus quem sustenta, é Deus quem dá enquanto dorme. No Salmo 128, nós temos que trabalhar, e quando eu trabalhar, Deus vai abençoar. Deus não abençoa preguiçoso, Deus não abençoa aquele que não quer nada. Até o provérbio que diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente, do temente a Deus, do que anda no Senhor, se farta de bens. Provérbios 13, 4. O preguiçoso não prospera e não tem a bênção do Senhor. Porque se o Senhor abençoar o preguiçoso, ele vai continuar preguiçoso. Ele vai continuar preguiçoso. Quem teme ao Senhor, não falta o pão de cada dia. Quem teme ao Senhor vai ter o cuidado e o carinho do Senhor sobre a sua vida. É nisso que nós cremos. Tema ao Senhor e você vai ver o quanto Deus multiplica o seu trabalho, abençoa o seu salário, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, porque teme ao Senhor. Creia nisso. Creia nessa palavra que Deus há de prosperar e abençoar o seu trabalho. Mas se esforce, se dedique, do trabalho de tuas mãos comerás. Quando eu trabalho, me esforço, me dedico, Deus vai abençoar esse trabalho. E porque você teme ao Senhor, não vai faltar o pão de cada dia, nem a geleia de cada dia, a manteiga, margarina, queijo, o que mais aí? Deus promete pão. O bom é que Ele nos dá mais do que pão. Dá geleia, dá arroz tipo 1, né? Tipo 1, feijão tal, não vou falar o nome aqui do feijão e tudo mais. Feliz serás e tudo te irá bem, apesar da labuta, das adversidades, apesar das crises que vêm e voltam, Deus vai sustentar. Quantos tiveram medo na pandemia e não faltou? Deus cuidou. Quantas pessoas aí perderam algumas coisas, perderam daquilo que Deus tinha lucrado antes. Das 10 casas, você tem que vender uma. E tem gente que morreu porque tem que vender uma, quem não tinha o Senhor. Quem teme ao Senhor é tranquilo. Sabe que antes da crise, Deus dá bonança, para a gente passar bem na crise. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Seja agradecido ao Senhor, tendo o que comer e o que vestir. Seja agradecido, 1 Timóteo 6,8. Mesmo em tempo de escassez, Deus não deixa faltar. Você vai ter o sustento e vai poder render graças. Renda graças ao Senhor, porque você comeu bem hoje. Renda graças ao Senhor porque você está bem vestido hoje. Renda graças ao Senhor porque você dormiu e teve cobertor. Renda graças ao Senhor porque você teve um teto para te abrigar. Renda graças ao Senhor porque você está com saúde. Renda graças ao Senhor porque Ele te sustenta do trabalho de tuas mãos, da sua vida, seu esforço. Se dedique que eu vou abençoar.
eu vou cuidar de você. Para de reclamar. Ah, não aguento trabalho. Falei pela manhã outro dia, né? A gente ora para Deus dar um emprego. Senhor, eu preciso de emprego. Aí fala, nossa, vem aqui na frente ainda. Ó, Deus me deu um emprego. Estou trabalhando. Aí está trabalhando, desgraça de emprego. Nossa, esse patrão explora a gente. Nossa, não aguento mais aqui. Ah, não sei o que lá, aquele fulano. Não foi Deus que deu? E a gente está reclamando daquilo que Deus deu. Ou coloca no carro, né? Propriedade de Jesus, depois está vendendo. Se é propriedade de Jesus, vende, dá uma oferta aí para o reino de Deus aí, tudo mais. Vendendo a propriedade de Jesus. Ó, esse filho é do Senhor. Se é do Senhor, deixa aí. Deixa aí para que ficar segurando. Meu filho quer fazer missões, pastor. Quer ir lá no Afeganistão, aleluia! Pior se fosse lá para a boate. Deixa aí para o Afeganistão. Mas ele vai morrer, glória a Deus, vai para o céu. Você está criando filhos para quê? Não é para o céu? Vai para o céu. Eu sei, dói, né? Quando eu era moleque, eu ia para tudo quanto é lugar. Mas agora, com a esposa, imagina quem tem filhos, a gente pensa 2 vezes em passar ou fazer alguma coisa perigosa. Queridos, em nome de Jesus, quem teme ao Senhor tem sustento. Jovens, aprendam isso. Estude, se dedique, seja bem sucedido naquilo que Deus capacita você. Tema Ele e Deus vai cuidar de você. Às vezes devagar. Nós começamos assim, a casa alugada. Depois que teve um carrinho mais ou menos. Depois que teve... Não é assim, na hora. Dê graças porque você já mora numa casa abençoada, que o seu pai pode te dar um carro. Mas saiba de onde veio tudo isso. Das mãos do Senhor. Já viu terceira geração? Em Limeira, dá uma pensada em terceira geração das grandes empresas de Limeira. O pai batalhou, não tinha nada, batalhou, se esforçou, levantou uma empresa, cresceu essa empresa, abençoou no Brasil. Aí vem o filho. O filho viu o esforço do pai, o suor do pai, e por isso ele valoriza o trabalho, a empresa do pai. Aí vem o neto, já veio no conforto. Mas aqui é tudo meu, mesmo, não sei o quê. Aí acaba. Pode ver, síndrome de terceira geração. Acaba, porque não dá valor àquilo que com muito suor se conquistou. E às vezes é também na igreja. Né? O vô vinha a pé na igreja, tinha ali para pé raspado, né? Pé rapado. Sabe o que é pé rapado? Porque eles vinham lá da graminha lá, tudo cheio de lama, não tinha asfalto, chegava ali, como chamou a sua mãe ali? Dona Ruth, tinha um negocinho, raspava o pé, trocava as botas, as botinas, para descer, para ir lá para Senador Vergueiro, cultuar o Senhor, terminou, depois ia a pé de novo. Aí os filhos viram, nossa, meu pai levava no colo e tudo mais, está aqui na igreja. Os netos são os pecadores miseráveis, tem uns ali, ó. Tem umas ali em cima, ali, ó. Está lá, assim, numa vida, como se nada está acontecendo. Eu até vejo se esses netos aí são dizimistas. Vou conversar com vocês aí, hein? Tem uns Diber, uns Maier, tem o que mais? Uns Greve aí. Terceira geração. Não viu esforço e dedicação. Que Deus nos ajude e nos sustente. Quem teme ao Senhor tem o sustento. Quem teme ao Senhor tem uma casa abençoada. Vamos ler esse texto aí? Tua esposa... Aqui está falando, claro, que o sistema aqui é patriarcal, mas quantas mulheres aqui cuidam da sua casa sozinha? Mães solteiras, mães divorciadas, viúvas, que cuidam da sua casa, dos seus filhos, com dedicação, esmero. E que bênção é a gente ver a família ao redor da mesa, louvando ao Senhor, temendo ao Senhor. Que nós possamos compreender isso, que quem teme ao Senhor tem uma casa abençoada. E ele usa 2 exemplos, há 3 árvores principais de símbolo de sustento, de mantimento, de cuidado do Senhor sobre Israel. É a videira, a oliveira e a figueira.
Essas 3 árvores sempre são símbolos do sustento e do cuidado do Senhor. E Ele usa para a esposa como a videira. Essa videira que tanto faz sombra, abençoa durante o verão e durante o inverno está ali sequinho para entrar o brilho do sol e dá o fruto maravilhoso que pode trazer o vinho e que traz alegria, que traz paz à casa, que frutifica. Não só o frutificar de ter mais filhos, também de trazer alegria à casa. A mãe que teme ao Senhor traz alegria à casa. A mãe que teme ao Senhor deixa o marido chegar do trabalho, aquele que trabalha, né? Chega lá e tudo mais. Agora a gente chega em casa, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo, tem não sei o quê, não tem que sei lá. Calma. O que mais ouço quando atendimento casal, pastor, essa mulher fala demais. Não aguento, pastor. O que a mulher reclama? Pastor, esse homem não fala nada. Entra mudo, sai calado. Liga aquela TV, zapeia, gol! Mas não fala com a gente. Fala um pouco. Chega lá, pergunta como foi o seu dia. Os meninos, senta lá. Foi semana passada. Alguém falou que uma pesquisa que os pais conversam 5 minutos na semana com os filhos. Tempo de qualidade. Para com isso. Tenha mais tempo. A gente pensa que estar junto é conversar. Não, conversar é sentar. Como foi a escola? Como você passou o dia? Como foi o seu trabalho, meu bem? Lá na empresa, como que foi? Olha, eu passei por isso. Vamos orar por isso? Nós precisamos disso, queridos. Em nome de Jesus. Essa é a bênção que Deus nos dá. Quem teme ao Senhor tem uma casa abençoada. O Salmo 104, 15 diz: o vinho que alegra o coração do homem. Por isso o exemplo da videira. Que nós possamos ser bênçãos, trazer alegria ao esposo, trazer alegria aos filhos, trazer alegria à esposa, que nós sejamos como a videira. Mas fala também que os filhos são como brotos, rebentos da oliveira. Essa oliveira que extrai o óleo, e esse óleo é para sustento, esse azeite que traz sustento, esse azeite que não só traz sustento, como também é óleo da unção. Era usado o azeite aqui para unção. O sacerdote, os reis, os profetas eram ungidos. Mas não era só para a provisão, o alimento, para também a unção, mas era também para cura. Colocava-se azeite nas feridas para ajudar na cura. Assim deve ser você, filhão. Filha querida, assim você deve ser na vida dos seus pais. Cura, sustento, cuidado, unção. Será que o seu pai e sua mãe podem dizer que meu filho é ungido? Minha filha é uma mulher de Deus, ungida do Senhor? Ou o que sai da boca da sua mãe? Que trabalho, que dor de cabeça. Quem teme ao Senhor tem uma casa abençoada. Que nós possamos ter essa casa abençoada. Quando você, minha irmã, respeita, quem teme ao Senhor, a casa vai ser abençoada. Quando você, marido, renuncia e dispõe o coração para servir a sua esposa, para servir a sua casa, para dar a vida pela sua casa, para dar a vida à sua esposa, você está seguindo o exemplo de Jesus. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. Dê a vida por essa mulher que Deus colocou do seu lado. Lute por ela, batalhe por ela, valorize ela. O provérbio diz que quem encontra a esposa encontra um tesouro. Eu olho para a Bilu e falo, que tesouro. Deus foi muito bom para comigo. Dá uma olhadinha na sua esposa aí. Fala que ela é um tesouro para você. Mas você podia dar uma investida nesse tesouro, né? Podia pagar aí um cabeleireira, fazer umas luzes, né? Essa unha dela, você deu uma olhadinha na unha dela hoje? Precisa aí de um cuidado melhor, não precisa?
Ajuda aí, maridão. Ó, bem, eu sei que o seu trabalho está difícil lá, mas está aqui, ó. Vou ajudar. Vou abençoar você. Investe nesse tesouro. Dá uma polida nesse tesouro. O marido que ama a esposa gasta menos com cosmético, porque vai ter menos rugas. Sabe o olhar musical, cheio de sanfoninha? Acaba. Porque você investe. Você abençoa a sua esposa. Então, ó, ajuda aí, tá bom? O marido que ama a esposa segue o exemplo de Jesus, que deu a vida pela sua igreja. E nós, homens, temos que dar a vida por essa mulher que Deus colocou do nosso lado. Esposa, quando você respeita, quando você aceita a autoridade espiritual do seu marido, você se assemelha à igreja do Senhor Jesus, a noiva de Jesus, que é adornada, cuidada pelo noivo. Ele vai vir resgatar, e Ele cuida e supre. Por isso, noiva, fica um pouquinho mais quieta, ajuda um pouquinho mais, gasta menos, colabora em casa, colabora com os filhos, colabora com o marido, dá uma ajeitada nesse marido. Às vezes tem uns maridos relaxados, por quê? Porque a esposa não cuida. Fala lá, bem, não vai com essa roupa, você vai com a roupa do time, na igreja, na festa. Aqui na igreja a gente vê umas coisas, a gente tem mulher, 10, o marido desleixado. Culpa sua, mulher. Você tem que falar. Não, a Bilu às vezes fala, não, com essa gravata você não vai. Com essa roupa aqui não. Não. Às vezes some roupa do guarda-roupa. É aquelas que a gente mais gosta, é que elas escondem. Eu estou lá procurando, cadê aquela camisa? Falou, aí está lá escondida, mas você fica muito feio, mas eu gosto. Eu fui lá na Riachuelo e vi lá promoção, é aquela. Não, essa daí você não vai. Você pode ir, mas sem mim. Dá uma ajeitada aí nesse maridão, tá? Fala para ele passar um gelzinho. Ajuda. Os cabelinhos dele aí tá grave. Não vai pintar cabelo. Pintar cabelo dá problema. A gente vê que pinta lá o cabelo e tudo mais. Senão você tem que pintar todo dia. Tá bom? Ih lá, então já está cutucando lá. Vou criar problema em casa. Vamos lá, quem teme ao Senhor tem a casa abençoada. O filho que obedece os pais se assemelha a Jesus Cristo, que obedeceu o seu pai, foi obediente ao pai até a morte, e morte de cruz. Por isso obedeça aos seus pais. Como eu falei, para de ser ranzinza, para de criar problemas, obedeça, ouça a opinião deles, senão você vai quebrar a cara. Eles têm experiência, são meio quadradão, não entendem de internet, só manda fake news, mas ajuda eles. Ajuda eles. Por favor, dá uma colaborada. Pai, não é assim, Quando o senhor fazer uma selfie, tem esse recurso. Eu, gente, já estou assim, se eu vou tirar selfie aqui, eu tremo. Aí sai tudo tremido. Está ruim já. Então eles ensinaram, se eu der 2 tapinhas assim, atrás, no meu celular, eu consigo tirar foto. Falei, pastor, não faz rios assim, faz assado. A gente velhinho, a gente não entende. Então colabora, em nome de Jesus. E pais, não irrite os seus filhos. É isso que a Bíblia fala. Não irrite os seus filhos. Há um mandamento, há um mandamento, menino. Honra teu pai e tua mãe. Mas também tem um mandamento. Pais, não irriteis os vossos filhos. Se o menino gosta de ver lá o celular, deixa ele ver o celular. Tem a hora. Compra um fone de ouvido, porque fica... Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes está chorando lá, aconteceu. Não, eu estou emocionado, a música aqui. Novo clipe da Purpose, estou emocionado. Então, ajuda o menino, colabora. Para de se irritar com ele, com qualquer coisa. Para de irritar com o time dele. É ruim, não tem jeito. Mas dá certo um dia. É fase. Não irrite. Mas filho, não fica usando isso também. Também tem um mandamento. Não irrite o seu filho. Obedeça seus pais. Sempre. Obedeça seus pais. Em nome de Jesus. Para terminar. Quem teme ao Senhor é abençoado e abençoador. Vamos ler aí esse versículo?
Eis como será. Que você seja uma bênção e que você seja um abençoador. Essa semana recebi uma mensagem do WhatsApp e dizendo: pastor, hoje foi o primeiro dia que nos reunimos em família para fazer o culto doméstico. Que seja o primeiro de muitos. Deus, que maravilhoso o Senhor é. Hoje, comentando uma família aqui, falou: pastor, quarta-feira é o dia da gente fazer o culto doméstico, a gente lê o Salmo tal. Que bênção! Deus te abençoa para que você possa abençoar. Deus te dá esses recursos para que você possa ser bênção na vida de outros. Que Deus continue a abençoar a sua vida, prosperar a sua vida para que você abençoe outro. Que você seja muito rico para abençoar vidas, não para ficar colocando no banco. Crente tem dinheiro para abençoar o reino de Deus. Guarda, claro, a gente planeja, cuida, trata das coisas com zelo, mas também para abençoar o reino de Deus. Que suor para conseguir uma oferta para o aniversário da igreja. Se fosse igreja pentecostal, gente, eu ia ter umas visão aqui, eu ia ter umas coisas aqui, ia arrancar dinheiro de vocês. A gente aqui tem um cuidado com isso. Todo mundo sabe onde é investido o dinheiro, e lá fica tacanho. Sabe por que Deus não abençoa? Porque você não abençoa. Deus só dá semente para quem semeia. Semeia no reino de Deus. Estou falando aqui na igreja, na vida de pessoas. Se for na igreja também, aleluia, glória a Deus. Mas quem teme ao Senhor é abençoado. Eis como será abençoado o homem, a mulher, o jovem, a criança que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. O Senhor abençoe desde Sião. Sião, onde está Jerusalém, onde está a casa de Deus, o templo. Olha só, o salmo começa a bênção individual e termina coletivo. Eu abençoo a igreja, eu abençoo a minha cidade, eu abençoo o meu país, por causa do que eu temo ao Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. E ele termina: paz sobre Israel. Nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus, a família de Deus começa em casa e transborda na igreja, e que sejamos assim, uma igreja forte, porque há famílias fortes, dedicadas na palavra, que temem ao Senhor, que adoram o Senhor, que ao redor da mesa não temos só comida, mas também devocional, oração, intercessão, súplica, ação de graças. É isso que nós precisamos, para a glória do Senhor, para o louvor do nosso Deus. Que nós, igreja, sejamos esse Israel, paz sobre Israel, paz sobre a igreja do Senhor. E quando Deus nos abençoa, para quê? Para abençoar essa cidade que Deus nos colocou, para abençoar esse estado que Deus nos colocou, para abençoar essa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e que o povo tema ao Senhor. Não apenas declarar, mas viver. Isso que o Senhor nos chama. Paz sobre Israel. Shalom sobre Israel. Bênçãos sobre Israel. Bênçãos sobre Israel de Deus. Que nós possamos usufruir dessas bênçãos. Possamos ter esse privilégio de sermos uma igreja abençoada. Uma família unida no Senhor. Nós cantamos, a música aqui, Igreja do Senhor. Que bênção, que maravilhoso. Que coisa maravilhosa isso, o Israel de Deus. Vamos abençoar a nossa casa, que você tema ao Senhor e seja bênção na sua casa. Diminui aquele palavrão, tenha mais palavras de amor, de bênção, não amaldiçoe seu filho, abençoe seu filho, cuide bem dos seus filhos, abençoe seu esposo, abençoe sua esposa, mude essa casa, mude esse lar. E você vai ouvir ainda alguém de casa falando: nossa, agora está o crente, vamos ver até quanto dura. Que possa durar. Você pode tropeçar,
mas peça perdão, reconciliação. É assim que nós vemos, assim que nós vivemos uma família abençoada, uma família que glorifica a Deus, e você faz parte disso. Filhão, sai daqui hoje. Filhona, saia daqui hoje, comprometida em abençoar a sua casa. Minha casa vai ser um lugar de amor e de paz, porque eu vou fechar mais a boca, vou obedecer mais. Maridão, abençoe essa esposa, abençoe seus filhos. Esposa, abençoe seus filhos, abençoe seu esposo. Meninas, vai casar, procure um homem não pela aparência, mas um homem que tema ao Senhor. Que tema ao Senhor. Você vai receber muitas e muitas bênçãos. Rapazes, cuidado com a aparência. Vã é a formosura. Acaba um dia. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa casa é abençoada, edificada, sustentada. Que você seja a razão das bênçãos do Senhor ser derramadas no seu lar. Amém? Vamos orar? Quero chamar a equipe de louvor, a Purples, para vir à frente. Gostaria que você colocasse a sua casa, colocasse o seu lar. O que precisa para essa casa temer ao Senhor? Ainda está lá, os princípios lá para a gente fazer o culto doméstico. Como que eu faço o culto doméstico? Está lá no site da igreja. Tem um podcast. Que ajuda, a gente pode ajudar. Como que nós podemos ser bênção? Ande nos caminhos do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós, igreja do Senhor, família da fé. Pai, ouvimos a Tua palavra. Como é feliz, como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, o filho que teme ao Senhor, que anda nos Teus caminhos. Pai, nos ajude a andar nos Teus caminhos, e andando nos Teus caminhos, possamos abençoar, ser bênção, onde pisarmos a planta do nosso pé. Que sejamos uma casa, ó Pai, onde o Teu nome é glorificado, onde a paz do Senhor reina, onde ao redor da mesa, ó Pai, há bênçãos do Senhor, não falta o sustento, não falta, ó Pai, o cuidado, não falta a alegria, apesar das lutas e tribulações. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Somos uma família falha, mas com o Senhor nós podemos melhorar para glorificar o Teu nome, que as pessoas vejam isso. E sendo abençoados, ó Pai, nós possamos abençoar a família da fé, o Israel de Deus, e o Israel de Deus, a igreja do Senhor, a família da fé, possamos ser bênção nessa cidade, no nosso trabalho. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Mude as nossas atitudes, mude o nosso jeito de ser, molda o nosso caráter, segundo a imagem de Jesus Cristo. Abençoe os nossos filhos, que sejam obedientes. Abençoe os pais que não venham irritar os filhos. Abençoe o esposo que venha dar a vida pela sua esposa. Abençoe a esposa que venha, ó Pai, estar submissa à autoridade espiritual do marido. Que nós possamos viver a Tua palavra. E assim, ó Pai, ser bênção, onde o Senhor nos enviar. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa música, fala sobre família.